estava longe do caminho do céu. Eu era pobre, desprezível, pecador, mas Jesus transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, mas Ele estendeu a sua mão para mim. Agora me regozijo desde que o aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Cristo estou liberto do perigo e do mal, desde que Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, mas Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, mas Ele estendeu a sua mão para mim. Olá, queridos irmãos, sejam bem-vindos ao programa Conhecendo o Amor de Deus, o programa oficial do Departamento de Discipulado da Assembleia de Deus em Joinville, Discipulado para o Brasil. A igreja de Joinville é presidida pelo pastor Sérgio Melfior, e para nós é uma honra sempre poder chegar até a sua casa, até o seu carro, você que nos leva nas ondas amigas da 107, levando para você a palavra de Deus, orações, louvores e também uma instrução poderosa a respeito do discipulado, que é o coração da igreja. Então fique conosco nessa noite, nós vamos ter muitas bênçãos aqui, nós vamos orar por você, vamos ter louvores abençoados e também vamos estar falando sobre um tema preciosíssimo, que é o seguinte: é tempo de fazer discípulos, baseado na primeira aula da nossa segunda oficina de discipulado. E se você quiser receber na sua casa o material da segunda oficina de discipulado, entre em contato conosco através das nossas redes sociais, através do nosso WhatsApp e também através do site www.discipuladoparobrasil.com.br. E agora eu gostaria de orar por você e pela sua família, e logo em seguida o cantor Jones estará louvando ao Senhor com um dos seus louvores, e nós estaremos então conversando também acerca desse tema:
é tempo de fazer discípulos. Não saia daí, porque Deus tem bênção para a tua vida. Feche os teus olhos agora e vamos orar a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai celestial, em nome de Jesus, eu te agradeço por esta oportunidade de estar chegando até os seus filhos que estão assistindo esta programação ou nos ouvindo, Pai querido, através da rádio 107,5 FM. Que a tua mão poderosa alcance a cada um dos teus servos e que possamos receber de ti, Pai, nesta oportunidade, o ensinamento poderoso da tua palavra, que nos edifica, que nos transforma e que nos ajuda a sermos e fazermos discípulos. Eu te peço, meu Deus amado, venha repreender toda ação maligna, toda obra contrária, toda doença e toda força do mal. E venha abençoar a vida daquelas pessoas que estão nos assistindo, os seus lares, as suas famílias, que possam ser tocados pelo teu Espírito. Enquanto nós aqui no estúdio estamos na tua presença reunidos, eu sei que onde esse irmão estiver, ele se une nesta corrente de fé conosco para receber a tua bênção, ó Pai. E nós ministramos agora a bênção do Senhor na autoridade do nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Apesar do passado, apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Eu não te dei espírito de temor, mas de ousadia, e onde eu te mandar, tu irás. Onde eu te colocar, tu brilharás, e eu te encherei, e eu te encherei, e eu te encherei. Vai, vai, vai em paz, deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar, deixa eu te usar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Muito bem, queridos irmãos, após este belíssimo louvor,
nós vamos agora então iniciar uma conversa, um bate-papo sobre o novo tema que estamos aí nessa temporada, que é a segunda oficina de discipulado. Vamos conversar sobre esse assunto que foi ministrado, foi escrito pelo nosso pastor presidente, pastor Sérgio Melchior, que é o assunto É Tempo de Fazer Discípulos. E convidados para estar aí conosco, nós temos a alegria de ter então o pastor Ricardo Adir dos Santos, que é o nosso segundo coordenador do discipulado, e também o pastor Leandro Machado, que é o nosso primeiro secretário do discipulado. Então vamos começar, pastor Ricardo, com a sua saudação ao nosso público nessa noite. A paz do Senhor, pastor Juari, a paz do Senhor a todos os irmãos e amigos que estão nos assistindo através do canal oficial da IAD no YouTube. E nós queremos manifestar aqui a nossa alegria, a nossa gratidão a Deus por estar mais uma vez aqui juntos para falarmos de discipulado, um assunto maravilhoso que o pastor Juari já deu a introdução aqui e daqui a pouco estaremos conversando. Também, pastor Leandro Machado, a paz do Senhor, a sua saudação aos irmãos que estão nos assistindo. Pai do Senhor, pastor Juari, Pai do Senhor, pastor Ricardo, os nossos coordenadores do Departamento do Discipulado, também cumprimentando a todos aqueles que estão ligadinhos então nessa grande programação, onde nós vamos estar aprendendo um pouco mais da palavra do Senhor através do tema, é tempo de fazer discípulos. Então, pastor Ricardo, nós estamos falando do tema É Tempo de Fazer Discípulos, e diante de tantas leis contrárias ao Evangelho, tantas restrições sobre a pregação do Evangelho, perseguições, nós vemos também a ingerência maligna, Satanás lutando contra a evangelização e o discipulado. Vemos o discipulado como um trabalho urgente. Isso que o nosso pastor presidente ele traz nesta lição da segunda oficina do discipulado. E quais são as determinações de Jesus quanto à urgência da obra do discipulado? Glória a Deus. Pastor Juari, Jesus ele nos deixou uma determinação muito clara no Evangelho de Mateus, capítulo de número 28, versículo 19 a 20. Ele disse: Ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, quando Jesus fala de nós ir, ele está falando de nós ir no sentido de mover-se ao encontro das pessoas a fim de comunicar a mensagem e fazer discípulos com o sentido de estar com as pessoas e torná-las seguidoras de Cristo e batizar. E quando falo de batizar, é levar a confirmação pelo ato físico e o testemunho público de que Jesus é o Salvador e Senhor. E por fim, ensinar. Então, com o objetivo de aperfeiçoar o salvo e preparar ele para a jornada de fé. Então, justamente, pastor Ricardo, esse texto que é conhecido como a Grande Comissão, ele traz no seu original um verbo de ação, ou 4 verbos de ação, mas um no imperativo, que é o fazer discípulos, e 3 no gerúndio, lá no original, que é o indo, o batizando e ensinando. Então nós vemos que indo, ou seja, esse sentido de se mover ao encontro das pessoas, fazer discípulos, onde quer que nós vamos, nós temos que fazer discípulos, batizando-os e ensinando-os a guardar tudo que o Senhor nos ensinou. E eu quero destacar 2 pontos aqui. Primeiro, lembrando da frase que o nosso pastor presidente sempre usa, pastor Sérgio, que evangelizar é dar um copo com água e discipular é mostrar a fonte. Então, quando eu discipulo, eu faço discípulos, eu levo os discípulos a conhecer a fonte.
a fonte da palavra, a fonte do Espírito Santo, a fonte de Cristo. E eu bebo dessa fonte. E eu posso levá-los a essa fonte. Então, por isso, eu primeiro preciso ser discípulo para ser discipulador, para levá-los à mesma fonte onde estou bebendo. E o outro ponto que eu quero destacar também é ensinando-os a guardar. Então, Jesus nunca nos mandou ensinar teologia, no sentido da palavra. Jesus não nos mandou ensinar apenas Bíblia, mas ele mandou ensinar a obedecer. Então, o ensino que tem a finalidade apenas do próprio conhecimento, ele vem a ser aquele ensino igual da lei de Moisés, o ensino legalista. Agora, quando nós ensinamos o discípulo a obedecer o mestre, então acontece a verdadeira transformação de vida, que é o objetivo do discipulado. E como nós podemos fazer isso, pastor Ricardinho? Pastor Juari, nos 3 verbos, né, do gerúndio, apenas um é o imperativo, que é fazer discípulos. E o fazer discípulos é no sentido de estar com as pessoas e torná-las seguidoras de Cristo. Quando eu estou com as pessoas, e foi assim que Jesus fez, ele chamou os que ele quis para que estivesse com ele, os 12. Quando eu estou como discipulador, eu estou com o meu discípulo, com o meu relacionamento com Cristo vai me dar a autoridade de o meu discípulo, ao estar comigo, ele me imitar. Ele ser um imitador, como Paulo disse, sedes meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então isso é fundamental e maravilhoso, é nós estar discipulado, fazer discípulo é estar com as pessoas. É muito além de, como o pastor Juari acabou de falar, é muito além de passar um ensinamento apenas oral, mas passar o ensinamento através do exemplo, na obediência de Cristo. Muito bem, glória a Deus. Pastor Leandro, nós prosseguindo aqui, nós vemos que nesse tempo que nós vivemos, que é o tempo de fazer discípulos, temos muitos desafios. A igreja passa por muitos desafios que são desafios também ao discipulado, né? Quais são os maiores desafios desse tempo? Pastor Juari, então, diante desses desafios, nós podemos pautar alguns, né? Um exemplo como o pluralismo religioso, né? Hoje a gente acompanha e vê que nós temos igreja para todos os gostos, cada esquina se abre uma igreja, e a resposta disso é aquilo que está baseado em João, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo número 8, versículo de número 31, que Jesus vai dizer, né, aos judeus que criam nele, que se permaneceres na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos. Outro desafio a se colocar em pauta é sobre o relativismo de caráter do cristão. Nós vemos que a nossa sociedade, o nosso mundo está tentando influenciar a nossa família, os nossos filhos, amigos, e tanto que prova disso aquilo que nós vemos, né, no resultado da nossa vida espiritual, muitos que estão desfalecendo na fé, a Bíblia, que é a nossa bússola, é o nosso manual, muitos já não querem mais ler a mesma, muitos estão deixando de lado, já não levam mais a Bíblia para o templo, e tudo isso nós precisamos absorver que a nossa índole, né, o caráter, a personalidade do cristão, ele não pode ser abalado, ele precisa ser preservado. Então, dentro disso, nós vamos vendo que esses são alguns dos desafios. E nós precisamos, diante disso, trazemos a nossa memória ou fazemos para nós mesmos pelo menos 3 perguntas, né? Quem éramos, quem somos e quem seremos. Então, essas 3 perguntas são perguntas básicas para a nossa vida ministerial, e nós precisamos entender que, através dessas 3 perguntas, nós vamos achar as respostas,
e também sabedores de que o Senhor virá buscar uma igreja santa, gloriosa, lavada e sem mancha, sem mácula, né? Isso que é o mais importante. Dentro disso, nós entendemos que os desafios são tamanhos, mas a missão da igreja ainda não terminou. Enquanto nós estivermos plantados nessa terra, nós precisamos absorver aquilo que já foi verbalizado, expressado aqui, o ID do Senhor. Esse é o nosso maior objetivo. A partir do momento em que nós deixarmos de ir ensinar, fazer discípulos e batizar os mesmos, a nossa missão aqui na terra já terminou. Para isso nós fomos chamados, para fazermos discípulos. Então a igreja ela não pode dormir. A igreja precisa estar triunfante, ganhando almas e somando para o reino de Deus. Além desses desafios, nós podemos também pautar aqui, pastor Juari, pastor Ricardo, aqueles que estão acompanhando essa abençoada lição, é que também nós temos o desafio também do discipulado. Por quê? Porque a igreja ela precisa estar pautada, a igreja precisa ser como um hospital. E quando você se encontra ou vai num hospital, você vai ver que existem algumas alas, né? Sendo ela a ala geriátrica, que vai cuidar das pessoas com a idade um pouco mais avançada, ou os nossos irmãos da melhor idade, da terceira idade. Então a igreja precisa ser isso, ter esse acolhimento para esses irmãos que fazem parte dessa melhor idade. Sendo um hospital, a igreja também tem a ala de ortopedia, que cuida daqueles que estão quebrados, estão fraturados. Então nós precisamos cuidar daqueles que estão atrofiados, a igreja precisa ser um hospital. Também o desafio do discipulado, a igreja também tem, ou se comparando, numa linguagem figurativa, a pediatria, né, para cuidar das crianças, mas trazendo para a igreja para cuidar dos nossos bebês espirituais, os novos convertidos, e até que eles então se tornem na sua maturidade e possam assim também dentro de um ciclo ajudar outras pessoas. É claro que nós somos esses enfermeiros, né? Então o médico que é Jesus já deu a receita e nós aplicamos aquilo que ele já receitou. Muito interessante, muito bem. São desafios que nós enfrentamos aí como igreja para que o evangelho seja pregado, né? E isso está trabalhando muito forte na mudança da mentalidade, da cosmovisão do tempo que nós vivemos, né? São desafios como também o desafio da secularização, né? Hoje nós vivemos uma sociedade secularizada e isso tudo vem muito forte no liberalismo, principalmente o liberalismo nos costumes. Eu queria que o pastor Leandro também comentasse um pouquinho sobre esse desafio, né, da secularização, que também engloba o desafio do próprio crescimento da igreja. A igreja crescendo tanto, né, as igrejas crescendo, o movimento evangélico crescendo, mas, de certa forma, são muitos evangélicos, mas poucos discípulos. Então, isso está causando também um certo problema no meio que nós vivemos, porque ao passo que os cristãos declarados estão crescendo, mas ao mesmo tempo também está crescendo a corrupção, escândalos, imoralidade, e o efeito deveria ser o contrário, né? Então há alguma coisa errada nesse crescimento, né, pastor Leandro? Isso mesmo, pastor Juari. Então, através desse desafio do crescimento, podemos absorver também aquilo que a própria Bíblia diz no Evangelho segundo escreveu Mateus, sobre nós sermos sal da terra e luz do mundo. Nós precisamos ser a diferença. Então, se há esse crescimento, a preocupação é como que eles estão absorvendo. O crescimento ele está sendo quantitativo, mas qual é a qualidade desse crescimento? A qualidade se dá através das Escrituras Sagradas. A partir do momento em que nós fazemos esses discípulos conforme o Senhor mandou, mas discípulos não para nós, discípulos de Cristo. Isso nós vamos trazer à tona aquilo que Cristo, como Jesus se portava, a maneira que ele andava, a sua personalidade. Então nós vamos se espelhando em Cristo e automaticamente a quantidade virá, mas também haverá a qualidade. Então, por certo, cairá por terra essa questão da corrupção, do escândalo, da imoralidade,
partindo para o desafio da secularização, já unificando, nós vamos absorver que isso tem tomado conta de algumas religiões, de alguns púlpitos da igreja. Então nós precisamos combater isso através da palavra, através da veracidade da palavra. E a partir do momento em que o pastor da igreja, né, o obreiro, aquele que está envolvido com a obra de certa forma, ele veste essa camisa, né, do discipulado, de fazer discípulo, o crescimento vai ser notório, a qualidade vai ser notória, e automaticamente essas coisas contrárias ao evangelho, ao crescimento da igreja, à imoralidade, isso automaticamente cai por terra e nós vamos então somando para o reino de Deus. Olha, muito interessante, pastor Leandro. Realmente nós vivemos em um momento de crise, uma crise moral, uma crise de valores, não só no cenário político, mas no cenário religioso também, e inúmeras áreas da nossa sociedade, justamente por conta disso, né? Do liberalismo, da secularização, todos esses grandes desafios, né? O relativismo do caráter que você citou, o pluralismo religioso, mas o que me chama a atenção, né, é que nós precisamos sim, a igreja precisa realmente ver, né, e ser um agente de transformação de vidas. Então nós precisamos aplicar um discipulado bíblico, um discipulado profundo, um discipulado intencional, transformador e multiplicador, para que haja realmente uma mudança, e essa mudança seja profunda, começando por nós mesmos, por cada pessoa, cada cristão precisa de um aprofundamento no seu relacionamento com Cristo. E isso vai passando também para aqueles a quem nós discipulamos, e para a família, para as pessoas ao nosso redor. E esse discipulado ele se torna multiplicador. Eu gostei que você citou a frase aqui do nosso pastor presidente, que o progresso do trabalho, né, você não citou essa, mas eu quero citar as duas frases. O progresso do trabalho, para alcançarmos essas vidas, depende muito da visão do pastor da igreja. Aqui está uma chave. Se o pastor da igreja for discipulador e for discípulo, a igreja vai ter a mesma consequência. O pastor precisa vestir a camisa do discipulado, foi isso que você falou. Então, um lema que existe, né, principalmente agora na década de fazer discípulos, que é de 2020 a 2030, esse lema diz que pastor saudável e discipulador gera igreja saudável e discipuladora. Então, nós, falando de nós, um pai saudável e discipulador forma filhos saudáveis e discipuladores. Um cristão saudável e discipulador forma outros cristãos saudáveis e discipuladores. Então nós precisamos trabalhar na profundidade, na saúde espiritual das pessoas e automaticamente, sendo um discípulo de Jesus, vamos ser bons discipuladores e influenciar o nosso meio ao redor. O pastor tem essa chave para influenciar a igreja, mas o líder também tem, o líder do departamento, ele pode influenciar o seu departamento e não achar, né, que a vida cristã se resume a fazer congressos. O pastor Sérgio até fala nessa lição, né? Não podemos centralizar a vida cristã em congressos, em eventos, em atividades, porque isso não é o que forma o caráter do cristão, mas sim um discipulado de novos convertidos, começando pelos novos convertidos, mas um discipulado também dos nossos membros que se aprofundem em Cristo, dos cristãos para que se tornem discipuladores, e também um discipulado da liderança, para que a liderança seja cada vez mais saudável e discipuladora. E essa é a dinâmica da igreja primitiva e que deve ser a dinâmica da igreja. Pastor Ricardo, nós estamos hoje nesse tempo, né? Mais do que nunca urge a necessidade de fazer discípulos. E o discipulado é o caminho,
né? O discipulado é o caminho para a igreja crescer. Verdade, pastor Juari. Jesus ele não deixou um plano B para a igreja. Existe apenas um plano. Qual que é esse plano? É a multiplicação através de discípulos fazendo discípulos. Jesus ele nos mandou fazer discípulos. E nós estamos muito, o senhor acabou de falar aqui, né, de eventos, a igreja hoje focada em eventos, em congressos, tudo isso é muito importante. Isso traz uma certa dinâmica para a igreja. Mas eu ouvi uma frase semana passada de que evento é vento, se não tiver um propósito do antes e do depois, né? Nós precisamos trabalhar com as pessoas através da integração, receber essas pessoas, acolhê-las, para que elas possam dar continuidade a uma caminhada de fé seguindo a Cristo. O nosso pastor ele fala aqui que uma igreja sem integração é como uma mãe que dá a luz ao seu filho e o abandona. É verdade, pastor Juari. As pessoas, quando elas vêm para a igreja e elas tomam a decisão de seguir a Cristo através do convite para entregar a sua vida ao Senhor Jesus, e elas passam então agora pelo novo nascimento, esse novo nascimento vai gerar bebês espirituais. E esses bebês espirituais, eles precisam ser cuidados, acompanhados, eles precisam do carinho, do afeto, e o discipulado, ele proporciona tudo isto. O discipulado é quando um discipulador com o coração apaixonado, amor por almas, ele sai da sua zona de conforto e ele se dedica agora a andar com esse novo convertido, com esta vida que aceitou a Cristo e agora ele está começando a descobrir as riquezas da glória, as riquezas do Evangelho, e ele por si só ele não será capaz. Por isso Paulo ele escreveu aos Gálatas dizendo: eu sinto dores de parto até que Cristo seja gerado em vós. Ele estava dizendo para aquela igreja da Galácia, tinha muitas pessoas ali que elas ainda estavam descobrindo a verdade do Evangelho, e isso só seria efetivo se alguém acolhesse, alguém se colocasse ao lado para caminhar junto e transmitir assim a vida de Cristo através do testemunho, através do cuidado para aquele que está chegando. É verdade. Essa visão é interessante, pensarmos o novo convertido como um bebê, né? E todos os cuidados que precisam ser realizados para que esse bebê cresça forte, saudável, bem alimentado, que é justamente o nosso trabalho, o trabalho da Igreja Assembleia de Deus em Joinville, do Discipulado para o Brasil, em fazer discípulos, em integrar pessoas, em evangelizar, trazer para dentro da casa do Senhor, mas nutri-los para que eles permaneçam e possam também frutificar, né? E um dos pontos-chave é a nossa lição aqui, conhecendo o amor de Deus, né? Que na capa traz uma mão, né, de um adulto e uma mão de uma criança, né? Já é uma simbologia, né? Nossa logomarca também traz uma mão, né, segurando uma plantinha que está em crescimento. Então, isso quer dizer que é o cuidado com aquilo que é frágil, com aquilo que está iniciando, né? Precisa de muito cuidado para não se perder, para não morrer, para não desfalecer. É verdade, pastor Jari. Quando se fala de um bebê, e falando aqui de bebê espiritual, ele precisa de locomoção, ele precisa de alimentação,
ele precisa dos cuidados na saúde, ele precisa aprender as primeiras palavras e ele precisa também descobrir a sua vocação. E aí a importância, sozinho, ele não tem essa capacidade. A pessoa que passou pelo novo nascimento, ela precisa que alguém se importe com ela, que visite ela, que até às vezes conduza ela para um momento com Deus, no culto, para um momento de oração, ela aprender esse devocional, a orar, a estar diante de Deus, sozinho ela não pode. Aí a importância do discipulado para com esse cuidado com aquele que acabou de nascer, o bebê espiritual. Falando em importância do discipulado, pastor Leandro, nosso pastor presidente, pastor Sérgio, ele traz aqui para nós nessa palestra 5 pontos, né, sobre a importância do discipulado. Para nós pensarmos o discipulado de forma ampla, né? Foi extraído lá do Elon Moore, né, que é um dos grandes nomes na área de integração, inclusive o livro Integração segundo o Novo Testamento. E eu gostaria que você comentasse, então, esses pontos para os nossos ouvintes, né? Estão nos ouvindo através da Rádio 107 e também quem está nos assistindo através do YouTube possa ter, assim, a noção da grandeza e da importância do discipulado. Pastor Juari, então a importância do discipulado, até porque o discipulado ele não é uma inovação, ele é um mandamento bíblico, uma ordem imperativa do Senhor. Então, o primeiro ponto que nós podemos absorver é que é uma das maneiras mais estratégicas de se ter um ministério pessoal ilimitado. Então, todo aquele que entende que tem um ministério precisa absorver que esse ministério não se dá entre 4 paredes, ele vai muito além. O discipulado ele é o mais flexível dos ministérios, por quê? Porque ele não traz um certo status, até porque você vai estar cuidando desse bebê espiritual lá na casa, lá no templo, dando os cuidados necessários, como cada um que nos assiste, nos ouve, e nós mesmos que somos pais, sabemos de que a importância de quando a gente tem um filho em casa, os cuidados, a higiene, a alegria da primeira palavra que soa ou sai da sua boca, os gestos. Então, assim é o pai espiritual, vendo o processo na vida desse bebê, desse novo convertido, nos traz uma alegria, mas entendendo que esse ministério ele é um ministério ilimitado. Então, nós precisamos, primeira coisa, entender isso, a importância do discipulado, mas entendendo que esse ministério também se torna um ministério ilimitado, né? Muitos não vê o seu cuidado, porém o fruto desse trabalho vai mostrar realmente esse trabalho oculto que você fez, esse cuidado oculto, esse discipulado ora implantado. O discipulado é a maneira mais rápida e também segura de mobilizar todo o corpo de Cristo para evangelizar. Quando o pastor, o líder, o pastor, ele veste essa camisa, e aí a gente traz uma comparação de um atleta que quando ele coloca a camisa do seu time ou daquele que ele defende, ele vai lutar para que venha alcançar o sucesso. Então nós precisamos entender que nós vestimos a camisa do Evangelho, a camisa do discipulado, estamos então lutando para que o ID do Senhor ele se cumpra à risca, dependendo das nossas vidas, de cada um de nós, ele vai acontecer, e entendendo que a gente pode também agrupar outras pessoas, alcançar outras pessoas, para que essas pessoas também discipulem. Então a gente entende que a gente trabalha com o corpo de Cristo num todo, e sendo um corpo, quando um membro desse corpo está doente, todo o corpo sente. Então a gente tem que ter um corpo sadio, sabedor de que nós temos uma cabeça, e essa cabeça é Jesus Cristo. O discipulado tem um potencial de mais longo alcance para produzir frutos do que qualquer outro ministério, porque aquele cuidado são os princípios básicos para que essa pessoa venha se estruturar. Não existe uma outra forma do bebê ele crescer
sem, primeiramente, de acordo com a recomendação médica, os 6 primeiros meses, pelo menos no mínimo, o leite materno. Depois você vai dar um alimento um pouco mais sólido, até que ele possa, então, se alimentar sozinho. Não há outro caminho para nós fazermos o discipulado, para nós ajudarmos os nossos novos convertidos, a não ser pelo caminho do discipulado. São esses primeiros alimentos que jamais eles vão esquecer. É o que vai dar estrutura, que vai dar robustez para eles, para que depois eles possam então crescer, se alimentar, cuidar de outras pessoas e gerar fruto. E esse gerar fruto é uma coisa muito interessante, pastor Juari, porque a gente, quando fala de fruto, logo vem na mente semente. Uma vez que nós temos uma semente, se nós queremos, então, gerar fruto, nós temos que lançar sobre uma terra fértil. Uma vez que você lança, essa semente ela vai germinar, ela vai crescer, ela vai se tornar uma árvore adulta e automaticamente ela vai gerar fruto. E dentro do fruto existe novamente o processo da semente. E automaticamente você vai lançar essa semente, vai germinar, vai crescer, vai gerar fruto, e dentro do fruto vai haver semente. Então isso é um ciclo. Você cuida de alguém, essa pessoa vai crescer, depois, com o mesmo cuidado que ela teve, ela vai querer cuidar de outras pessoas, e isso então vai sendo um ciclo, e Deus vai sendo glorificado, e você vai colhendo esses frutos. O discipulado, então, tem esse alcance, né, de produzir frutos mais do que qualquer outro ministério. E por fim, então, o discipulado propicia à igreja local excelentes líderes. A partir do momento em que você, então, trabalha esse discipulado, você ensina os princípios da palavra, você também vai ter líderes discipuladores. Você vai ter líderes que terão a mesma visão do Evangelho de Cristo, a visão de Cristo, de crescer com quantidade e também com qualidade. E tudo isso, a glorificação do santo nome de Jesus vai sendo exaltada. Muito bem, pastor Leandro. Realmente, a importância do discipulado, nós vemos nesses 5 pontos que você comentou, ele é uma das maneiras mais estratégicas de se ter um ministério pessoal ilimitado. Porque nós podemos limitar o nosso ministério simplesmente ao púlpito, à pregação, ou ao louvor, ou quem tem um ministério na área da música, em qualquer outra área. Porém, o discipulado ele é ilimitado. Você tem condições de discipular muitas pessoas ao longo dos anos. E cada pessoa ela vai discipular outro, como você bem falou aqui, do fruto e da semente. É o que Paulo fala, né, para Timóteo, no capítulo 2, versículo 2 de 2 Timóteo, o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isto mesmo confia a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Ou seja, uma geração vai formando a próxima geração, que forma a próxima geração, que forma a próxima geração. Mas a primeira geração ela está de olho lá na 4ª geração. Então, isso é muito interessante. É ilimitado e é estratégico. E também é flexível, né? Como você falou, em qualquer momento, dia, horário, você pode discipular. O discipulado é uma maneira rápida e segura de mobilizar o corpo de Cristo, porque o discipulado ele é multiplicador. Então, o Keith Phillips, autor do livro A Formação de um Discípulo, que inclusive é citado também aqui na Bíblia de Estudo do Discipulado, se eu não me engano, na introdução do livro de Timóteo. Mostra a capa da tua Bíblia, pastor Ricardo, que a minha já está sem cor aqui de tanto usar. Aqui, ó, a Bíblia de Estudo do Discipulado, David Cornfield e Josadac Lima. Temos também à disposição aí, quem quiser adquirir, né? Então, na Bíblia de Estudo do Discipulado, tem ali essa citação de Keith Phillips, onde ele fala que quando um evangelista ele evangeliza uma pessoa por dia, mas não discipula, ele pode ganhar 365 almas por ano. E se um discipulador discipula bem o discípulo e treina ele para discipular outros continuamente, e ele discipula bem um discípulo por ano, dentro de 16 anos,
olhando, aparentemente, parece que nunca vai chegar um discipulador discipulando só um, e um evangelista ganhando 365, um por dia. Mas, quando você olha mais ou menos 13 anos, a equação se inverte, porque cada pessoa que eu só evangelizo e não formo nele um discípulo, eu posso até somar para o meu grupo. Se ele permanecer por algum milagre, ele só soma. Mas quando eu discipulo alguém, ele multiplica. Então a conta da evangelização simples, sem discipulado, é a soma, né? E a conta do discipulado é a multiplicação. Então, discípulos que se multiplicam e vão se multiplicando cada vez mais, até se tornar um grande movimento de discipulado. E é isso que faz com que o discipulado se torne, né, uma maneira rápida e segura de mobilizar o corpo de Cristo para evangelizar. É aquela frase do Edmund Chan, né? Comece pequeno, aliás, sonhe grande, comece pequeno e pise fundo. Então, o discipulado é isso. Sonhar grande, mas começando pequeno, pisar fundo, né, pastor Ricardo? Verdade, pastor Juari. Essa frase aí ela é impactante, né? Sonhar grande, começar pequeno e pisar fundo. Jesus ele veio a essa terra com esse propósito. Ele andava com a multidão, mas ele investiu em 12 homens. Durante 3 anos, Jesus investiu dia e noite nesses 12 homens. E logo que Jesus foi assunto ao céu, num curto período, todo mundo da época foi evangelizado. Lá em Atos capítulo 2, do versículo 42 ao 47, né? Principalmente o último versículo, dizia: e todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e anunciar a Jesus Cristo. Glória a Deus. É muito interessante, pastor, porque Jesus não gastou a maior parte do tempo com a multidão. Porque ele sabia que a multidão era volúvel, que a multidão muitas vezes não seguiria, mas da multidão ele trouxe, né, os 12 para perto e investiu neles. Jesus ministrou para a multidão, claro, mas ele não investiu todo o tempo na multidão. Ele investiu mais de 2/3 do tempo em homens que as multidões seguiriam. E aí é onde fez toda a diferença, porque Jesus, com a sua vida, com a sua morte, ele veio ao mundo e com a sua morte ele nos deu a salvação, a redenção do nosso pecado. Mas com a sua vida, ele nos deixou o discipulado. E isso é maravilhoso. O senhor falou, pastor Leandro, sobre que o discipulado propicia à igreja local excelentes líderes, né? E a gente tem visto isso na prática. Homens que há 10 anos atrás, praticamente, quando começamos o discipulado aqui em Joinville, nós discipulamos, hoje alguns já são pastores, já são líderes, né? Outros estão há muitas gerações de discípulos discipulando, e nós temos também visto exemplos nas nossas igrejas locais. Eu gostaria que o senhor comentasse, nas igrejas locais onde o senhor passou, pessoas que começaram através do discipulado e hoje são líderes de excelência na igreja. Pastor Juari, são muitas as experiências, né, de igrejas que passamos, então de pessoas que aceitaram a Jesus por uma circunstância em que o Senhor o aproximou do Evangelho, reconheceu Jesus como o único e suficiente Salvador, e começou então aquele cuidado de um pai para com um filho, os cuidados especiais, até que essa pessoa se tornasse então numa maturidade para poder cuidar de outras. Então hoje são muitas experiências de pessoas que cuidamos, elas automaticamente foram crescendo espiritualmente, houve um investimento sobre a vida delas e hoje são obreiros, né? Eu já tenho esse privilégio de ter um pastor que se congrega em Camboriú também, que foi das pessoas que discipulamos, acompanhamos, e isso é o mais importante, é que eles crescem com essa mesma visão, entendendo que não é só ganhar, mas manter esse cuidado.
como mesmo foi dito pelo senhor, que a multidão ela é volúvel, mas no meio dessa multidão, Deus tem os seus escolhidos em específico, e quem sabe você está assistindo, e um dos propósitos de É Tempo de Fazer Discípulo é que o Senhor te escolheu, o Senhor te separou para que você venha a ser esse discípulo multiplicador, e você vai colher muitos frutos como já tem colhido. Então, uma palavra ainda de incentivo é que não desista. Talvez o ministério ele seja árduo, o crescimento, a gente procura ter um crescimento acelerado, mas o discipulado vai trazer um crescimento sólido. E podem passar-se algumas gerações, alguns meses e anos, mas aquilo que você está semeando ficará, ainda que Jesus nos chame, mas ficará um legado daquilo que você está fazendo através do discipulado, da implantação e de fazer discípulo. Isso que é o mais importante para a nossa vida ministerial, enquanto aqui nós permearmos essa caminhada cristã. Uma coisa que você falou aqui interessante na questão do crescimento, né? O crescimento ele tem vários aspectos, vários ângulos. O crescimento tanto espiritual, né? O crescimento relacional, o crescimento numérico, mas é aquilo que o apóstolo Paulo fala aos Coríntios, né? Eu plantei, Apolo regou e Deus deu crescimento. Então o discipulador, ele é o exemplo dessa figura que está atrás de mim aqui, né? Um planta, coloca a semente na terra, o outro rega, né? E o discipulador, mais ainda, é aquele que rega, né? Aquele que cuida da plantinha quando ela começou a brotar. Mas Deus dá o crescimento. Tem plantas que crescem mais rápido, outras demoram um pouco mais. Mas se nós fizermos o nosso trabalho com fidelidade, como falou o pastor aqui, nós vamos ver frutos lindos, como ele pode testemunhar de um pastor que ele discipulou. Tem vários pastores também que eu discipulei, inclusive um pastor que hoje é o co-pastor na igreja sede, no município aqui do Planalto Norte de Santa Catarina. Eu discipulei logo nos primeiros meses de fé, devia ter aí uns 5, 6 meses de fé, quando comecei a discipular ele, e hoje, pela bondade de Deus, é um obreiro integrado à nossa convenção, um evangelista do ministério, está fazendo um grande trabalho e nunca deixou de fazer discípulos. E primeiro eu discipulei ele como cristão e também para o discipulado. Ele se tornou um líder de discipulado, um discipulador, e hoje é um obreiro em tempo integral. Então, a gente vê muitos e muitos frutos. Pastor Ricardo também, né? Tem frutos aí para compartilhar conosco. Verdade. Eu estava lembrando aqui, agora ouvindo o pastor Leandro, colocando aqui a sua experiência, o pastor Juari também. A gente também temos muitas experiências do discipulado, mas eu quero destacar aqui uma experiência em um casal que, num culto de quinta-feira, entregaram a sua vida ao Senhor Jesus, e logo em seguida a gente se achegou a eles e propomos para ele o discipulado. E começamos então a discipular esse casal, o Espírito Santo começou a trabalhar na vida deles, e quando terminou o discipulado, aquele casal estava tão entusiasmado com as verdades bíblicas e ao mesmo tempo experimentando a transformação que a palavra estava causando na vida deles. Eles fizeram uma pergunta para mim que no momento eu fiquei um pouco sem como responder, mas o Espírito Santo me ajudou a responder. Eles perguntaram para mim: pastor, eu posso discipular o meu vizinho? Mas eles eram novos convertidos. Mas o Espírito de Deus falou ao meu coração que sim. E eu então disse para eles: por que vocês querem discipular esse vizinho? Eles disseram: não, porque esse nosso vizinho ele tem umas certas dificuldades com a bebida e causam muitos transtornos aqui até para minha menina, pelo comportamento deles no lar, e respinga aqui no nosso lar, e eu creio que assim como Deus transformou a minha vida, vai transformar a vida deles também. E eles então começaram o discipulado, e a gente foi pastorear outra igreja,
E um dia, chegando nessa nova igreja que fomos pastorear, depois de um tempo, o recepcionista da igreja me procurou e disse: pastor, o senhor sabe quem eu sou? Eu disse: não sei. Ele disse: o senhor já vai saber quem eu sou. Eu sou o vizinho do irmão Odair. Glória a Deus. Ele agora já era um recepcionista na casa do Senhor e já estava trabalhando com discipulado também. E hoje o irmão Odair é um presbítero da nossa igreja aqui na nossa cidade e ele é o co-pastor de um dos setores aqui do nosso campo eclesiástico. Esse trabalho é maravilhoso, a gente se enche de alegria de compartilhar essas experiências. Glória a Deus. Teríamos muitas e muitas experiências para compartilhar. Tem alguns testemunhos, inclusive, de pessoas transformadas através do discipulado no nosso site discipuladoparobrasil.com.br. Mas o nosso tempo já está esgotado. Eu quero aqui então franquear ao pastor Ricardo para fazer as suas considerações finais, e seguido o pastor Leandro também fazendo as suas considerações e orando por todos aqueles que estão nos acompanhando nesta oportunidade. Glória a Deus. Sempre é uma alegria estar aqui no programa. Eu quero louvar a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui. E eu quero dizer para você que está nos assistindo, também ouvindo pela Rádio 107, que o Espírito Santo que estava falando ao teu coração agora enquanto nós falávamos aqui, de que você também pode ser um discipulador, eu digo para você, te disponha. Deus quer te usar muito nessa área. Deixe-se ser usado pelo Senhor e venha ser um discipulador. Que Deus possa te usar grandemente. Não perca a oportunidade, não deixe ela passar. Hoje mesmo diga para o Senhor: eu quero me dispor a investir em vidas como um discipulador. Eu quero agradecer também a vida do nosso pastor presidente, pastor Sérgio Melchior. Hoje muito foi mencionado aqui nessa aula frases do nosso pastor presidente, e não é por acaso. Nosso pastor presidente é um grande entusiasta do discipulado, por que não dizer não só na nossa cidade, onde a gente respira discipulado, mas também uma referência para todo o nosso Brasil. Uma alegria estar com o nosso coordenador, pastor Juari. Sempre é bom estar aqui, pastor. Obrigado pela oportunidade. Eu quero também fazer as minhas considerações, agradecendo a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Sérgio, autor dessa lição a qual nós mencionamos, e também aquele que traz a visão para os nossos corações, e nós temos colocado tudo aquilo que ele tem plantado no nosso coração. Aquilo que vem do coração de Deus para o coração do presidente, ele passa para nós e nós fazemos afinco. Também o nosso coordenador, pastor Juari, que é um grande exemplo de discipulado, também a pessoa do nosso pastor Ricardo, que é o nosso segundo coordenador, bem como toda a nossa diretoria, os nossos líderes de discipulado aqui em Joinville. E você que nos assistiu, você que nos ouviu, deixo aqui a nossa palavra de incentivo, conforme disse o pastor Ricardo, que quem sabe, enquanto nós mencionávamos essa aula, você estava se dizendo, se perguntando: o que posso fazer para o reino de Deus? Você pode fazer aquilo que nós mencionamos, fazer discípulo. Seja hoje mesmo você um pai e uma mãe espiritual de alguém. Porque assim como nós crescemos, se espelhamos nos nossos pais, trazemos alguns gestos, algumas maneiras de ser, com certeza esse discípulo que você vai fazer, ele vai se espelhar em você, mas tenha isso como em espelho o reino, ou Jesus Cristo como o teu espelho, e o nome do Senhor vai ser glorificado, Deus vai te recompensar de uma forma toda especial. Então, nesse momento, nós queremos orar a Deus, agradecer a Deus por esse momento tão importante. Bondoso Deus, obrigado por essa rica oportunidade em que o Senhor nos concede uma vez mais de podermos fazer uso da Tua palavra. Agora, Senhor, aonde está, Senhor, esse ouvinte, ou esse irmão, essa irmã que nos assiste, Senhor, através desse canal oficial da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Joinville. Eu não sei quais são as necessidades, mas que o Senhor venha suprir cada uma delas. Seja, Senhor, essas pessoas estando no seu lar, no seu trabalho, ouvindo, Senhor, pelas ondas sonoras, Senhor, da Rádio 107, no seu veículo, no lugar de trabalho.
Deus, que o Senhor venha abençoar a cada um de uma forma toda especial. E que o Senhor venha levantar, Senhor, discipuladores, pais e mães espirituais, para nós estarmos cumprindo na íntegra a Tua palavra. Fazemos discípulos, Senhor, para o Teu reino. Sendo assim, o Teu nome será glorificado e o Senhor há de recompensar cada um dos Teus filhos. Essa é a nossa palavra de oração. No Teu nome, em o nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Chegamos ao final, então, do programa Conhecendo o Amor de Deus. Hoje iniciou a série, então, da segunda oficina de discipulado. E nós vamos caminhar aqui durante 6 semanas sobre esses temas tão preciosos da segunda oficina do discipulado. E eu convido você a estar conosco todas as segundas-feiras, a partir das 20 horas, na transmissão da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Joinville, né, no canal da IEAD, no YouTube, e também acompanhando pelo YouTube do Discipulado para o Brasil e da Rádio 107,5 FM. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Esta casa é chamada casa de oração, onde os salvos se reúnem na congregação. Esta casa é chamada casa de oração, onde os salvos se reúnem para Sião. Que bom estar juntinho, que bom que você veio. É grande a nossa alegria ter você em nosso meio. Que bom estar juntinho, que bom que você veio. É grande a nossa alegria ter você em nosso meio. Essa casa é chamada casa de oração,